L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Opa, olê, olê, olê lá. Estamos aí, agora com o livro nas mãos. Porque no episódio passado eu tava sem o livro e eu acabei de... Ai, tô meio corrente. Eu acabei de ouvir o finalzinho do episódio passado e vi onde que a gente estava. A gente está no Portanto, ao uso segregativo. Se você está ouvindo esse episódio na emenda, assim, você... Não vai fazer tanto sentido isso, mas foi uma recapitulação em tanto aqui pra mim. Como é que você tá? Você tá ouvindo, então, o Para Acabar com o Juízo, episódio 68, né? Em homenagem ao maio de 68. Episódio especial de maio de 68. Um movimento inspirador aí dessa obra bonita, que esse ano completa 50 anos, né? Da minha parte, eu tô bem. Tô um pouco emocionado, tô vendo séries de comédia, eu fico emocionado. Eu não choro com drama, eu choro com comédia, é meio idiota, né? Acabei de assistir a temporada de Nossa Bandeira é a Morte, né? Our Flag Means Death, do genial, participação, né? Do genial Taika Waititi lá, o diretor neozelandês, diretor, ator, escritor, showman, showrunner, o tal do Taika Waititi. Caralho, esse cara... Quase não tem filme ruim, hein? Pra não dizer que não tem filme ruim, ele tem um filme ruim, né? Que é o Eagle vs Shark. Mas, porra, Boy... Como é que é? Hunter for the Wilder People. Nossa, filme genial. O Thor Ragnarok lá da Marvel, esse filme é muito bom. E... eu não gosto de Jojo Rabbit, engraçado, não gosto de Jojo Rabbit. Achei meio fraquinho. Mas enfim, aí essa série é muito boa, do Our Flag Means Death, que é... Piratas gays, cara. Porra, se você puder assistir, assista. Aí não contente de chorar e de me desidratar com Our Flag Means Death, eu baixei aqui, tudo baixado. Eu baixei Ted Lasso, que é mais coach, assim, né? Do cara que é um técnico de futebol americano do Kansas, né? E vai pra Inglaterra numa furada treinar um time de soccer, né? De futebol de gente normal, assim. Porra, mas apesar de ter uma vibe muito coach mesmo, não é à toa, né? É sobre um treinador, né? Porra, eu sou muito fraco com comédia, cara. Choro facilmente, bicho. Desde Em Busca do Vale Encantado lá, né? Do Littlefoot, daquele dinossauro, que não é comédia, não é uma animação, mas comédias em geral. Porra, Clique do Adam Sandler. Toda a comédia do Adam Sandler, dessas mais de prestígio, né? Não as mais recentes, que ele fez um pacote com a Netflix, ele teve que fazer filme pra caralho. Mas assim, Clique, 50 Primeiros Encontros, né? O 50 First Dates, como se fosse a primeira vez. E o Paizão, porra, choro fácil, idiotamente. Bom, eu tenho até uma reunião agora, eu vou botar o despertador então para 11h20. 11h20, exatamente 11h20 tem uma reunião, então deixa eu parar de falar de comédia aqui e vou ler esse livro aqui de ficção para vocês. Então, página 142, né, na versão impressa, que finalmente está nas minhas mãos aqui, portanto, ao uso segregativo. A recapitulação é que eles estão pensando na terceira síntese, né, a síntese conjuntiva ou a síntese de consumo. E eles vão falar do uso segregativo e do uso nomádico, né, eu acho que é isso, essa distinção. Mas vamos ver. Portanto, há um uso segregativo das sínteses conjuntivas do inconsciente que não coincide com as divisões de classes, embora seja uma arma incomparável a serviço de uma classe dominante. É ela que provoca o sentimento de, entre aspas, ser um dos nossos, fecha aspas, de fazer parte de uma raça superior ameaçada pelos inimigos de fora. Típico movimento neurótico protofascista que desemboca no fascismo, né? Que sempre vai se aglutinar para o que tiver de fora é o diferente, não é a diferença, né? E que precisa ser de alguma forma, a gente precisa se proteger ou precisa ser exterminado, né? É o caso do pequeno branco filho de pioneiro, do irlandês protestante que comemora a vitória de seus antepassados, o fascista da raça dos senhores. Caralho. Édipo é que depende de um tal sentimento nacionalista, religioso, racista, e não o inverso.
Não é o pai que se projeta no chefe, mas é o chefe que se aplica ao pai. Seja para nos dizer, aspas, você não superará seu pai, fecha aspas, seja para nos dizer, aspas, você o superará ao reencontrar nossos antepassados. Então, outra tradição, assim, né, outra forma de ligação do uso segregativo da síntese conjuntiva é essa ligação forte com o passado, né, com os antepassados, essa dívida com os antepassados e esse orgulho, né, meio desmedido, idealizado e caduco, né, dos antepassados. E é muito interessante aqui, né, Édipo é que depende de um tal sentimento nacionalista, religioso e racista, né. Então, essa individualidade é um traço interessante aqui, tem uma inversão importante. Não é Édipo que cria o racismo e o nacionalismo, mas é a conjuntura política, a forma política dos nacionalismos, dos racismos, do segregacionismo, que facilita e cria Édipo, né? Então, isso é bem interessante, assim. É uma reentrada forte no movimento da história, é um movimento muito da modernidade, né? Quem estuda essas coisas mais decoloniais, aí, o Aníbal Quijano, né? A Rita Segato, enfim, outros exemplos aí de pessoas, o próprio Frantz Fanon, pode pensar que esse movimento de colonização, de modernização, né, da própria Europa, que depende da colonização de outros territórios, da invasão, né, e de diferenciação para outros territórios. Todo esse movimento de emergência e ascensão do capitalismo a partir também dos movimentos de colonização, eles vão produzindo essa modernidade edipiana, né, que é necessariamente alimentada pelo nacionalismo, pelo racismo e etc. Que é interessante, né? Porque eu não entendo muito de história nesse ponto, acho que vale até pensar, assim, até o que o pessoal decolonial fala, mas que já tinha um encontro com o diferente, né? Não com a diferença na Europa antes da colonização, né? Você pensa na Idade Média, você pensa nas cruzadas, você pensa nas batalhas e guerras, né, com os mouros, com os árabes, enfim, com vários lugares, né, sempre tretando. Mas essa dimensão nacionalista e racista, né, só vem com... E até a possibilidade de recursos de ascensão europeia, né, a custos da colonização que começa no século XV e no século XVI, né, então tem um ponto bem específico aí de virada nesse racismo, nacionalismo, etc. Em Édipo, necessariamente. Então vamos lá. Com profundidade, Lacan mostrou o líama que une Édipo à segregação. E aí eles não falam onde nem como, né? Não, porém, no sentido que a segregação seria uma consequência de Édipo, subjacente à fraternidade dos irmãos a partir da morte do pai. Ao contrário, o uso segregativo é uma condição de Édipo na medida que o campo social só se assenta sobre o líama familiar no caso de se pressupor um enorme arcaísmo, uma encarnação da raça em pessoa ou em espírito. Sim, sou um de vocês. Então, esse investimento social no arcaísmo, no gregarismo, que produz segregação, né, ele necessariamente precisa desse núcleo familiar para produzir sua própria linhagem, para dizer aqui a gente está, é o lastro, né? Aqui somos todos da mesma raça, porque temos uma mesma linhagem de família, mesmo que se espalhe. E aqui que Édipo brota. E aí a gente pula para outro parágrafo. 2.5.11, desejo e infraestrutura. Um parágrafo breve que é bem capaz da gente ficar aqui, né? Vamos ver. Não é uma questão de ideologia. Há um investimento libidinal inconsciente do campo social que coexiste, embora não coincida necessariamente, com os investimentos pré-conscientes ou com aquilo que os investimentos pré-conscientes, entre aspas, deveriam ser. Fecha aspas. Por isso, quando sujeitos, os indivíduos ou grupos vão manifestamente contra seus interesses de classe, quando aderem aos interesses ideais de uma classe que a sua própria situação objetiva deveria determiná-los a combater, não basta dizer, eles foram enganados, as massas foram enganadas. Então aqui a gente entra no capítulo, no parágrafo de para entender o bolsonarismo a partir de Deleuze e Guattari. Não é um problema ideológico, de desconhecimento e ilusão, mas um problema de desejo, e o desejo faz parte de uma infraestrutura. É um erro dizer que as pessoas estão sendo enganadas pelo Bolsonaro, né, segundo Deleuze e Guattari. Acho que dá para dizer isso, não diretamente, eles não estão falando do Bolsonaro aqui, né? Mas eles viveram bastante coisa, assim. Mas é um equívoco dizer que tipo, as massas estão alienadas, as pessoas não entendem, e eu acho que na era da informação que a gente vive, cara, a CPI foi extremamente divulgada, assim, foi extremamente falada, a CPI da Covid, por exemplo. A própria
acompanhamento midiático, a mídia se forçou, né? A mídia ganha esse papel, entre aspas, progressista, né? Mas que ridículo, né? Tipo assim, faz o mínimo e já parece algo muito progressista, né? Que foi fazer a contagem, por exemplo, tinha, como é que é o nome? Um comitê, né, da mídia para fazer a contagem dos mortos, cara. Olha que viagem, porque o governo estava enrolando, fazendo de maneira errada, né? Mas mesmo nessa época que a gente vive de informação demasiada, na verdade, nessa época, é difícil a gente dizer que as pessoas não sabem o que está acontecendo. É difícil dizer que o que falta às pessoas, e aí vale a gente pensar com carinho e praticar esse carinho, como, né, na classificação do Diese, as classes C e D votam no bolsonarismo com muita força. E, às vezes, elas já estão vendo esse esforço midiático contra o Bolsonaro, entre muitas aspas, né, um esforço midiático contra o Bolsonaro, e estão um pouco se fudendo com a informação. E aí, na verdade, vão procurar informações muito mais absurdas. Aí, porque, tipo, querem continuar sendo enganados? O que é isso? E a questão é, durante muito tempo entendeu-se que a luta de classes era uma questão de alienação, né? Que era uma questão de falta de informação, de tomada de consciência, né? Que bastava informar, bastava trazer a dimensão do conhecimento da verdade para além da ideologia dominante, que as pessoas iam se revoltar pela sua própria situação, entendendo que, na verdade, elas eram exploradas, por isso que elas apreciavam, né? Apesar de que, sendo justo, assim, mesmo os movimentos mais, muitas aspas, tradicionais de esquerda, pelo menos no Brasil, você pega, por exemplo, o MST, já tinha dimensões muito fortes de mística, né, de outros trabalhos que normalmente eram até zombetizados, eram zoados. O que é um trabalho de mística? É um trabalho de afetação, um trabalho de dinâmica de grupo que afeta as pessoas para entender certas condições sociais, para se localizar. Você vai ter também o Augusto Boal com o Teatro do Oprimido, né? O próprio Paulo Freire na dimensão da educação. Então tem muita coisa que pensa também para além da consciência apenas como depósito de informação, né? Apenas como desvinculação da ideologia e da dominação. Desculpa, da ideologia e da alienação. Então tem um pensamento também afetivo na esquerda. Mas aqui o Deleuze e o Guattari estão enfatizando que, e eu estou reforçando, que há uma tradição muito forte que pensou que era só uma questão de tomada de consciência. E eles estão falando o tempo todo, não, tem um desejo em jogo, tem um afeto em jogo. Tem um afeto, tem uma certa afetação, tem um certo segregarismo, tem um certo gregarismo, um segregarismo que se produz infraestruturalmente na produção inconsciente. Por exemplo, quando um cara que é pobre, um cara que é negro, vira policial, ou quando ele é tipo uma mulher, um cara que é pobre, diz que todo bandido bom é bandido morto, assim, e às vezes tem que ver que o próprio filho é da criminalidade, sacou? Então fica uma parada muito puxada, assim, para você só pensar que é uma falta de informação e não um certo gregarismo de que nós somos da raça pura. O que é a raça pura no Brasil hoje em dia? O cidadão de bem, né? O que respeita a família, porque a gente vem de uma linhagem de trabalhadores, de pessoas honestas, né? Tudo estapafúrdio, claro, né? Tudo muito entre aspas, mas que essa linhagem nos garante o poder de ser nacionalistas, o poder de exigir as coisas, o poder de dizer, por exemplo, o bandido bom é bandido morto, isso tudo é uma palhaçada. Muito doido isso, né? Então, como que a gente quebra, né? Como que a gente, num certo exercício político, a gente pode desmontar, não quebrar, né? Mas desmontar esse gregarismo fascista, né? Que rola. Então, sigo daqui. Vou repetir até, não é um problema ideológico de desconhecimento e ilusão, mas um problema de desejo, e o desejo faz parte da infraestrutura. Isso aqui está dentro também da discussão marxiana, né? Vou falar por alto porque realmente não tenho muito conhecimento, mas eu acho que eu já falei. Marx tem a divisão entre infraestrutura e infraestrutura e superestrutura. Sendo infraestrutura os modos de produção do sistema econômico que você está analisando, no caso do capitalismo, né? A infraestrutura são os modos de produção fabril, os equipamentos, né? Eu vou estar falando besteira aqui, tá, gente? Já botei isso. Mas também os próprios trabalhadores e tudo mais. Então, isso é infraestrutura. Só que essa infraestrutura, esse modo de produção, de linhagem de produção, produz uma certa impressão sobre a realidade, produz uma superestrutura, um conjunto de ideologias que sustenta a fantasia de que essa infraestrutura é causa primeira e que o mundo é desse jeito, tem que ser assim, né? Então, o trabalho de superestrutura é o trabalho ideológico, né? Essa constituição das ideias que vão reforçar e sustentar
o modo de produção de infraestrutura. O que eles estão falando aqui é assim, cara, na verdade, esse modo de produzir no capitalismo, materialmente falando, produzir máquinas, produzir celulares, produzir trabalho, produzir serviço, isso também inclui o desejo. Há no capitalismo uma produção do desejo que faz parte da infraestrutura e não é efeito desse modo de produção. Ela é parte fundamental desse modo de produção. Então se encaixa na infraestrutura e não na superestrutura, que era fácil de entender. Não sei se ficou claro, mas por alto é mais ou menos isso. Sigo aqui. E essa ideia já vem desde Reich, tá? De Spinoza, mas Reich mais pontualmente, que Reich era, em algum ponto, foi comunista, né? E ele pensou exatamente essa dimensão de não basta a questão da consciência de classe, né? Preciso trabalhar também. Ele falava da miséria sexual, né? Mas, outra história. Os investimentos pré-conscientes ocorrem ou deveriam ocorrer segundo os interesses de classes opostas. Isso aqui é uma pressuposição, né? Interesse pré-consciente que a gente consegue afirmar, né? Tipo, nossa categoria precisa de mais salário, né? De mais férias. Isso você expande para uma dimensão de classe, né? Nossa classe operária precisa vencer a classe burguesa, por aí vai. Isso é um interesse pré-consciente. Mas os investimentos inconscientes ocorrem segundo posições de desejo e de usos de síntese que são muito diferentes dos interesses do sujeito individual ou coletivo que deseja. Então tem essa distinção entre interesse e desejo que eles vão frisar bem mais no capítulo 4. Não vou me aprofundar muito nisso, ou vou, não sei. Eles podem assegurar a submissão geral a uma classe dominante porque fazem passar cortes e segregações no campo social investido precisamente pelo desejo e não pelos interesses. Uma forma de produção e de reprodução sociais, com seus mecanismos econômicos e financeiros, com suas formações políticas, etc., pode ser desejada como tal, no todo ou em parte, independentemente do interesse do sujeito que deseja. É muito interessante isso aqui, né? Porque é isso, por mais que... Vou falar um exemplo bem chulo, assim, que é uma crítica carinhosa à esquerda contemporânea jovem de internet, que fala assim, sou comunista mesmo, aí depois lança logo sou comunista e voto no PT, tá ligado? Tipo assim, cara, poeira mina. Então, tipo assim, no interesse, tá dizendo que é o comunismo, que é o PT, né? É contraditório pra caralho, mas... que é mudanças sociais. Se você realmente apresenta uma ideia de comunismo, de autogestão, que é o fim do comunismo também, é de alguma forma a autogestão das fábricas, dos trabalhos, da vida coletiva, da propriedade privada, né? Cara, a galera não aguenta. A galera nem pensa, né, nesse exercício. O que é partilhar uma vida, o que é produzir autonomia, o que é bater cabeça em assembleia, pensar junto com as pessoas, né? As pessoas não aguentam, cara. Na verdade, no dia a dia elas não aguentam, não querem. A hora que uma coisinha sai do trilho, tipo assim, um Uber faz uma parada errada com a pessoa já fica puta, sacou? Não consegue dar consistência a esse desejo de certa liberdade. Isso que é muito doido, sacou? Ou uma posição passiva com relação à realidade. Ao ponto de dizer, sou comunista, sou vermelho, sou PT, mas vou esperar até outubro para as eleições acontecerem. Tipo assim, meu papel desejante nisso tudo é esperar. Interesse para essa pessoa super combativa, né? Não, tô lacrando na internet, falando tudo, mas eu vou esperar até outubro para votar no PT. Então, eu acho que é nesse sentido que, às vezes, olha só, uma forma de produção, de reproduções sociais, com seus mecanismos econômicos e financeiros, com suas formações políticas, etc., pode ser desejada como tal, no todo ou em parte, independente do interesse do sujeito que deseja. Então, tipo assim, desejar as eleições é desejar exatamente a formação política como ela está agora, como se fosse uma puta esperança, né? E as outras coisas, e a formação de base, e eleições independentes, e movimentos de rua, né? E outras gestões, outras formas de fazer política. Cara, não entra no jogo, porque a gente está desejoso ainda, e me incluo nisso, porque faço muito pouco de alguma maneira. Esse desejo nas formações políticas tradicionais. Isso é bem bizarro, sacou? Isso eu tô falando só da esquerda, tá? Quando a gente for pra direita, o bagulho fica mais doido ainda. Nada tem a ver com metáfora, nem mesmo com metáfora paternalista, a constatação de que Hitler suscitava tesão nos fascistas. Da mesma forma que não é pouco dizer que Bolsonaro dá tesão nos fascistas, né?
Os caras, por isso que é tanto coisa de broche, né? Essa coisa bem doida, assim, tem muito a ver com a sexualidade, mesmo essa perseguição de uma sexualidade divergente, né? Não é à toa. Mas também não é pouco dizer que a esquerda tem tesão no Lula, assim, de alguma maneira, assim, é literal a parada. Não é metafórico. Não é metaforicamente que uma operação bancária ou da bolsa, um título, um cupom, uma nota de crédito, dão tesão também a pessoas que não banqueiros. É isso aqui, eles anteciparam o movimento aí do trend financeiro, né? Que todo mundo se envolve nesse tesão fudido, em vez de transar, em vez de se organizar, fica gastando libido em acompanhar Bitcoin e investimentos no Instagram, né? Dicas de investimentos. Tá melhor aplicar no Nubank ou no Banco do Brasil seus R$300. Parabéns. E o dinheiro germinador, o dinheiro que produz dinheiro? Essa é a pergunta. Há, entre aspas, complexos econômicos sociais que também são verdadeiros complexos do inconsciente e que comunicam uma volúpia de alto a baixo em toda a sua hierarquia, o complexo militar industrial. E a ideologia, o Édipo e o Falo, nada tem o que fazer aqui, porque eles dependem disso, em vez de estarem no seu princípio. Então eles não estão... Isso aqui é muito importante, gente. A ideologia, o Édipo e o Falo, o Deleuze e o Guattari, eles nunca vão recusar uma parada, eles não podem recusar uma parada, é contra a dimensão nomádica do pensamento deles, tal como Nietzsche, de alguma maneira. Eles têm que pensar que isso existe sim, ideologia, Édipo e Falo, mas que eles não são o primeiro, eles não vêm primeiro. Então eles têm que explicar positivamente como que a perspectiva ideológica, a existência de Piana e a significação do falo podem acontecer na nossa sociedade. Não é negar que isso não existe. Tipo assim, isso não existe. Claro que existe. Mas nada tem a fazer aqui, porque eles dependem dessa organização desejante social. Dependem disso, em vez de estarem no seu princípio. Né? Então essa é uma ideia bem legal da inversão que eles fazem, né? Inclusive metodológica. É que se trata de fluxos, de estoques, de cortes e de flutuações de fluxos. O desejo está em toda parte em que algo flui e corre, de modo que sujeitos interessados, mas também sujeitos embriagados ou adormecidos, são arrastados por ele para desfiladeiros mortais. Caralho! Bonito isso aqui, hein? Sujeitos embriagados ou adormecidos. Depois o Guattari tem umas sacadas boas, eu acho que isso vai estar mais no Caosmose, tem bastante, imagino que também no Cartografias Esquizoanalíticas, né? Que ele vai pensar a partir de um paradigma ético-estético-político, né, o paradigma estético da existência, que é um certo paradigma trágico, né, não é abraçar uma teleologia, uma finalidade revolucionária, mas a manutenção de uma prática, de um exercício revolucionário estético. Né, deu até o tempo aqui. E aí ele fala muito de, em vez de tomada de consciência, que é um jargão marxista, né, marxiano, ele fala muito de tomada de consistência. Como é produzir consistência? Produzir contornos ao desejo para que ele não seja capturado por essa infraestrutura majoritária, de alguma maneira, né? Que cede ao capital, que pode até ser contrária ao capital nos interesses, mas desejosamente está super atrelada. E há necessariamente uma certa ideologia, a Édipo, e ao princípio da falta e do falo. Então é isso, galera. Episódio rápido, pareceu. Achei intenso também, mas é isso. Se você quiser participar desse programa, você já sabe, você manda um toque lá no Twitter ou no Instagram, ou sei lá, faz um sinal de fumaça que a gente se encontra. E a gente se vê semana que vem para continuar com... Gostei dessa parte, hein? Com 2.5.12, segregação e nomadismo. Um forte abraço, tenha uma boa semana, um bom feriado para vocês, galera. Aproveitem aí o feriado de ressurreição de Cristo. Valeu!